As igrejas do Apocalipse. No livro do Apocalipse, João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu 7 cartas direcionadas às igrejas. Essas igrejas representam as eras cristãs no decorrer da história. As cartas foram escritas e enviadas para a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Carta à igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso representa a primeira era cristã, que era formada pelos apóstolos e outros discípulos de Jesus. Jesus afirma que reconhece as obras deles, parabenizou o fato de eles trabalharem duro pela pregação da verdade, com perseverança, mesmo passando por sofrimentos. Eles não toleravam homens maus e ficavam atentos o tempo todo para não serem enganados por impostores que se diziam apóstolos. Mas Jesus alerta o fato de eles desanimarem na caminhada. Convida-os a voltar a serem como no início. Ele prometeu que, se perseverassem, teriam o direito de comer do fruto da árvore da vida. Carta à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna representa um período sofrido da igreja cristã. Jesus declara que conhece as aflições dos cristãos daquele período. Nessa época, os cristãos sofriam blasfêmias de pessoas que diziam ser judeus, mas eram servas de Satanás. Jesus os encorajou diante do que eles estavam para sofrer. Muitos seriam presos, outros seriam perseguidos e outros até mortos por professarem o nome de Jesus. Jesus prometeu que se eles fossem vitoriosos, não participariam da morte eterna. Carta à igreja de Pérgamo. A igreja de Pérgamo representa um período desafiador da igreja cristã. Nessa época, os cristãos estavam espalhados por lugares onde o pecado reinava. Jesus, porém, se agradou desses cristãos porque, ainda que estivessem em terras dominadas pelo pecado, continuaram fiéis, mesmo enfrentando a morte de perto pelos que odiavam a verdade. No entanto, Jesus chama a atenção deles para algumas coisas. No meio deles, tinham pessoas que seguiam doutrinas pagãs e estimulavam os fiéis a cometerem pecados sexuais, idolatria e outros. Eles são incentivados a se arrependerem. Se fossem fiéis, comeriam do maná dos céus e receberiam uma pedra branca com um novo nome. Carta à igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira representa uma época delicada da igreja cristã. Jesus reconhece que os cristãos faziam boas obras, eram amáveis, tinham muita fé e prestavam um bom serviço. Eles eram muito perseverantes. Porém, são advertidos severamente por Jesus por tolerarem pessoas em seu meio que praticavam pecados terríveis. Eles toleravam pecados sexuais e idolatria a um nível terrível. Eles eram chamados ao arrependimento, mas não quiseram. Jesus aconselhou os outros que não haviam cedido a não se corromperem. Ele prometeu que, se fossem vencedores, teriam autoridade sobre as nações. Carta à igreja de Sardes. A igreja de Sardes representa uma época de terrível engano na era cristã. Eles achavam que estavam servindo a Deus e fazendo a sua vontade, porém estavam enganados. Jesus os convidou a se arrependerem e lembrarem dos ensinos dos seus antepassados. Jesus incentivou os poucos que não haviam se corrompido a continuarem firmes e prometeu que, se vencessem, seriam vestidos de branco, teriam seus nomes escritos no livro da vida e seriam reconhecidos diante do Pai e dos anjos. Carta à igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia representa uma era de muito esforço dos cristãos daquele período, porém eles eram fiéis. Haviam muitos infiltrados que disseminavam mentiras, mas eles eram fortes no Senhor e resistiram bem. Jesus incentivou que continuassem firmes e um dia seriam reconhecidos como tementes a Deus até mesmo pelos pagãos. Jesus os advertiu a ficarem atentos para que ninguém tirasse a sua coroa e afirmou que voltaria logo. Se fossem vencedores, teriam o prazer de habitar para sempre com Deus e jamais sairiam de sua presença. Carta à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia representa o último período da igreja cristã antes da volta de Jesus, ou seja, estamos vivendo nele. Jesus nos adverte que nos conhece, sabe que somos infiéis, somos indiferentes quanto à palavra de Deus. Achamos que está tudo bem, que estamos no controle de tudo e estamos no caminho certo. Porém, ele nos alerta: acordem, vejam que vocês são miseráveis, estão perdidos e não sabem por causa da negligência ao estudar a minha palavra. Precisamos nos arrepender e abrir a porta dos nossos corações a Jesus novamente. Ele prometeu que quem vencer sentará com ele no trono. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e não deixe de dar o seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas aqui no YouTube. Obrigado, até a próxima.